18? Uhum. Então, discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, qual é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber de Jesus quem era o maior. E quem fez essas perguntas deveriam ser povo judeu. Eles queriam saber porque eles conheciam muito bem Moisés e achavam que Moisés estava no reino dos céus. Ou talvez eles quisessem saber se Deus era realmente o maior, né? Por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta que a gente leva a pensar isso, que eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. Então, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, como Jesus pregava o batismo, e o batismo é um novo nascimento, simboliza, na verdade o batismo ele simboliza que você está deixando a sua descendência do antigo Adão, do pecado, para o segundo Adão, como Paulo chama Jesus de segundo Adão, certa vez ele chamou. Que Jesus é o segundo Adão. Entendeu? Então, se você recebe o batismo de Cristo, você passou para Cristo. Você nega a sua descendência adâmica do primeiro Adão, do pecado, para o segundo Adão, o Salvador, o libertador, aquele que, através do seu perdão, nós adquirimos salvação. Entendeu? E então, ele compara uma criança, porque nós sabemos que temos que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. O velho homem do pecado, o velho homem que todos éramos velhas criaturas no tempo da lei. E muitos ainda são velhas criaturas que permanecem na lei. Os que não conhecem a graça, eles ainda são e ainda vivem. Por isso podemos dizer que eles são velhas criaturas ainda. Porque você renasce em Cristo. Jesus, o resultado da morte de Cristo foi morrer na cruz. A cruz representa o quê? A maldição da lei. Por que a cruz representa a maldição da lei? Porque na lei, nenhum homem conseguia cumprir a lei. Deus deu uma lei, Deus trouxe a lei naquela dispensação, naquele tempo, com o povo no deserto, todos juntos, dependendo de Deus, para que o homem entendesse que ele era pecador. Assumisse o seu pecado e também soubesse que quem peca agora, a partir dali, tinha uma regra. Tinha que pagar pelo seu pecado. Porque antes da lei existir, o homem não tinha punição nenhuma. Ele podia invadir uma casa, matar o povo e ninguém punia, a não ser uma vingança de alguém da família. Mas não existia lei que punisse aquele assassino. Entendeu? Então a lei veio para convencer o homem, para mostrar ao homem o pecado. Que ele era pecador. Que ele era escravo do pecado. Deus tirou o homem, o povo hebreu do Egito, mostrando que estava libertando eles da escravidão. Mas, na verdade, Deus queria mostrar para eles
também no deserto que eles eram escravos do pecado. Essa é a maior questão. Era o homem entender, tomar consciência de que ele era escravo do pecado. Por isso, nós vemos que veio a lei. E a lei, ela veio como condenação para o mundo. Como ele não conseguia cumprir tudo da lei, tanto os mandamentos como os preceitos para o povo hebreu, eles eram pecadores. Confesso. E eles agora teriam punição de Deus e punição da terra. Entendeu? Porque Deus falava para eles que eles estavam errados e que ele ia puni-los. E não tem povo na terra que sofreu mais do que os judeus. É só você ler a história do povo judeu. Ler sobre o Holocausto. Você vai saber por que o povo judeu passou tudo isso. Porque desobedeceram a lei, era desobedecer a Deus. Desobedeciam a lei e a lei trazia punição. Então, eu quero que vocês vejam que se você está debaixo da lei, olhe para a sua vida como ela é. Porque na lei é dente por dente, olho por olho. Até hoje, quem está debaixo da lei tem que cumprir toda a lei. Diz Jesus nos seus evangelhos. Não sou eu a irmã que está dizendo. É ele que diz. Que quem quiser, ele está dizendo, porque Jesus ele não pregou para outro povo, nem para outra nação. Jesus só pregou para a nação judaica, a nação Israel. Então, ele falava com aquele povo, às vezes nós não entendemos, mas tudo aquilo que ele está falando para o povo judeu. Quando ele diz, eu sou a nova aliança, ele está falando para o povo que já tem uma aliança. Quem é o povo que tinha aliança na terra? O povo judeu tinha aliança com Moisés. A nova aliança era Jesus. Ele já chegou com uma nova aliança. Porque ele pôde implantar uma nova aliança. Porque ele vem dizendo que ele é o Filho de Deus e que ele é a nova aliança entre Deus e os homens. Porque antes disso, ele tomou a nossa semelhança. Porque Deus lhe preparou um corpo para que o Espírito de Deus habitasse nele. Assim também como nós temos um corpo e o nosso Espírito habita nesse corpo. No dia que Deus tira o nosso Espírito, nós morremos. Então, Deus preparou um corpo para Jesus, para poder o Espírito de Deus descer na terra e fazer a obra que era necessário fazer para a libertação dos homens que têm o seu nome escrito no livro da vida. Jesus veio buscar esse povo, o povo de Deus. Entendeu? Pelas Escrituras, nós aprendemos e entendemos que Jesus hoje, o Pai hoje, ele não está escrevendo o nome de ninguém no livro da vida. Foi tudo escrito antes da fundação do mundo. Então, Jesus só veio resgatar. E ele vem com muita maestria e excelência. Porque o Pai o ungiu com o Espírito Santo e com virtude. Ele ungiu quem? Jesus de Nazaré. O homem chamado Jesus de Nazaré, que as pessoas acham que ele estava como Deus, mas não estava. A palavra diz que Jesus deixou toda a sua glória lá junto com o Pai. Ele foi destituído da glória de Deus e desceu. A glória de Deus veio para ele através do batismo. Na hora que ele passou pelas águas, o batismo de João, o batismo que João fazia, mas na verdade era o batismo de Cristo. O povo do deserto, o povo judeu, eles são batizados em Moisés. Mas nós, os cristãos, somos batizados em Cristo. Por isso somos de Cristo. E aí o que acontece?
Quando Jesus, ele expõe para o povo judeu que já tinha um Senhor, tinha um Senhor da dispensação deles, tinha um Senhor que conduziu no deserto até a morte de Moisés. Moisés conduziu esse povo até a entrada da terra prometida. Depois ele entregou essa função a Josué. Mas o que nós vemos é que quando Jesus diz que ele é a nova aliança, ele diz também para os judeus: você não pode servir a dois senhores. Ele estava falando dele e de Moisés, porque aquele povo já tinha um Senhor que era Moisés, mas ele estava anunciando que agora ele era o Senhor da graça. Por isso Jesus foi perseguido e morto, porque o povo judeu, eles não queriam que fosse substituído Jesus por Moisés, certo? Até hoje eles não aceitam. Muitos já foram convertidos a Cristo, mas muitos, uma maioria muito grande, ainda permanece na lei, debaixo do jugo pesado, debaixo do fardo pesado e debaixo da maldição da lei. Porque até hoje não há um outro homem, nem nunca haverá, que vai cumprir toda a lei de Deus. E Deus sabia disso. Deus sabia o que ia acontecer, porque tudo estava previsto. Deus, quando ele escreveu, quando ele criou a terra, ele fez o início e o fim de todas as coisas. Entendeu? Está tudo programado, determinado e profetizado. Então, o que nós vamos entender aqui? Jesus estava falando que o homem, para estar com ele, precisa nascer de novo. Nós precisamos morrer. A nossa personalidade humana precisa ser apagada totalmente. Por isso que ele compara, ele pode estar comparando o discípulo dele, um homem como ele, com aquela criança, porque se ele não morrer, não nascer de novo, ele não pode seguir a Jesus. Porque Jesus, a palavra de Jesus, como que ele vai poder nascer de novo? Perguntou Nicodemos, né? Como posso eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? E ele diz, em verdade eu vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino do meu Pai. Então, irmãs, não é só nascer da água, precisamos também nascer do Espírito, porque o povo cristão, eles têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em espírito quer dizer que é pelo verdadeiro Espírito Santo. E em verdade quer dizer que é pela palavra da verdade. O Novo Testamento é a verdade que representa o Filho de Deus. Jesus, ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso ele diz que aquele que não comer da carne dele, não beber do sangue dele, este não tem parte com ele. E essa parte com ele é quando nós nos alimentamos, alimentamos o nosso ser espiritual. Esse menino é alimentado pela verdade. O Novo Testamento. A verdade que liberta o homem. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu acho que a humanidade medita muito pouco ou quase não medita sobre essa palavra, que ela é determinante para a salvação de qualquer um. É andar com Cristo. E ele diz que não pode servir a dois senhores. Então, você não pode servir a lei e a graça. É isto que Jesus queria dizer. Porque ele estava falando para o povo judeu.
É para o povo judeu que ele está dizendo isso. Por isso podemos saber do que ele está falando. Sim, sim. Porque ele está falando que não pode servir a dois senhores. Bem, se Jesus estivesse falando em outra circunstância, poderíamos achar que ninguém pode servir a Deus e a treva. Mas não. Ele estava falando justamente para o povo que já tinha um Senhor. Era o único povo da terra que tinha um Senhor dado por Deus, que era Moisés. E ele estava falando para este povo, do qual ele também fazia parte. Fez parte. Nasceu judeu. E vai voltar como judeu também. Mas não um judeu porque ele nasceu judeu. A descendência de Jesus é humana, é judaica. E ele vai respeitar isso também. Ok? E nós vemos o quê? Que o povo judeu ele ainda vai continuar nesse sofrimento que nós vemos. Todo mundo acha que eles vivem muito bem. Mas eles vivem entre um fogo cruzado todos os dias da sua vida. Estão acostumados, sim. Já estão acostumados a tudo isso. Mas nós veremos agora, no período da grande tribulação, que eles serão um povo que vai sofrer mais. Porque estão lá e vão ver uma luta entre o bem e o mal, que não vai ser somente uma luta espiritual, invisível, mas vai ser uma luta física também, espiritual e física, porque o inimigo, ele imita Jesus em tudo. Assim como foi preparado um corpo para Jesus, também já foi preparado um corpo para ele. E ele vai habitar naquele corpo e vai querer fazer e vai fazer milagres e maravilhas para toda a terra ver. Porque agora o sistema de comunicação é tão avançado que você pode ver o que está acontecendo em Israel, aqui do Brasil, na mesma hora. Então, isso tudo nós veremos. Ele tomando o comando de toda a terra. Por que isso vai acontecer? Vai acontecer verdadeiramente. Porque já está profetizado. Está escrito. João, o apóstolo de Jesus, escreveu tudo no livro de Apocalipse. Jesus também falou disto no livro de Mateus e nos outros livros também. Então, é certo que a palavra de Deus não mente, não volta para Deus vazia e se cumpre. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Temos também que saber e compreender e entender que tudo o que Deus diz aqui é a verdade. Ele já chama a palavra dele de verdade. Jesus já se denomina que ele é a verdade e o caminho. Quem estiver no outro caminho, servindo outro Senhor, debaixo de outra autoridade, ele vai estar fora de Cristo. Ele mesmo diz, quando ele diz, se você se colocar debaixo da lei, da graça, você caiu. Eu não entendo qual é a dificuldade de se ler e entender esta palavra, porque ela está dizendo claramente. Ela não é uma parábola difícil, ela é clara. Então é isso. Nascer de novo, ser como uma criança, é você morrer para o mundo. A palavra ensina. Jesus disse que morreu na cruz a nossa morte. É voltar à inocência? Não, é voltar conscientemente, nada de inocência. Aqui não está falando de inocência, está falando de começar de novo, porque você tem que apagar na sua mente toda a experiência de vida que você teve. Entendi. Porque nós nascemos já com essa marca de pecado e contaminados. Por isso que uma pessoa nasce cego, por isso que uma pessoa nasce com uma doença, com algum defeito, por quê? Porque ele já nasce contaminado, ok?
Então, Jesus compara com uma criança no fato de você começar a aprender de novo. Entendi. Mas ele está falando para você aprender de novo dele. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está te chamando a aprender dele, como uma criança, que a sua mente, Deus vai apagar. O próprio Deus vai apagar. Ele diz lá no livro de Hebreus que essa nova aliança que ele faz, ele é uma aliança que ele faz e que ele perdoa todos os nossos pecados e iniquidades. E que jamais ele se lembrará da velha criatura que nós éramos. Ele quer ter um convívio com você a partir do momento que você, até porque é assim mesmo. Ele quer e aconteceu. Deus diz no livro de Gênesis que todo homem está destituído da glória dele. Ele se afastou completamente do homem e deixou o homem viver pela sua própria consciência pecaminosa. Ele faz essa religação através de Jesus. Jesus, ele veio o quê? Ele veio fazer novamente essa ligação do homem com Deus. Mas para isso a velha criatura tem que morrer. E, na verdade, o que nós vemos é que isso não acontece. Por isso não há mudança na vida do homem. Porque, na verdade, eles não têm consciência disso. Se ele não lê a Bíblia e conhecer a verdade, ele não pode se libertar. Eu quero que fique bem claro que a liberdade vem pela palavra do Novo Testamento, porque ela é a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela vai te limpar da velha criatura. Quando Jesus morre na cruz, ele diz que ele morreu na cruz a nossa morte. Morreu por nós. Sim. E que primeiro ele levou a própria cruz para ser pregado nele. E ao levar essa cruz, irmã, ele estava levando a sua cruz e a minha cruz. Engana-se o homem ou o homem é enganado? Porque ele quer levar a cruz. E uns colocam a cruz em cima dos outros. Mas Jesus levou a cruz, era do homem. Era a cruz que o homem tinha por causa da maldição da lei. Ele levou a cruz por nós e morreu nela pregado, para que nós morrêssemos para a injustiça. E quando ele ressuscita, ele diz que ressuscitou para que nós, os que cremos, ressuscitemos com ele para viver para a justiça. Agora, nós temos que saber o que é injustiça e o que é justiça, para você saber exatamente aonde você está. Se você realmente saiu da injustiça, se você realmente morreu em Cristo para a injustiça. E se você vive para a justiça. Que justiça é essa? A injustiça é o pecado e é o efeito que o pecado causa. Tudo de mal que o pecado traz para você, você tem que morrer para ele. Você não pode mais viver assim como uma velha criatura. Você tem que assumir quem você é em Cristo. Por isso ele diz que nós nascemos para viver para a justiça. E viver para essa justiça é viver a liberdade em Cristo Jesus. Liberdade de quê? Do pecado, de Satanás, das suas obras malignas, de tudo que, por causa do pecado, Satanás lançou sobre você. Então, Jesus, ele diz que já te curou no Calvário. Sim. Jesus, ele diz que pagou a tua dívida, que você não tem dívida nenhuma. E basta uma única palavra, se você ler, quando ele fala que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E que condenação é essa? A condenação que você vivia, jugo pesado, fardo pesado,
cruz para carregar. Quando Jesus chega e ele diz, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, irmão, ele está nos chamando que a gente levasse tudo que a gente tinha. O que era que a gente tinha? Jugo, fardo, cruz, maldição. Só as coisas, retorno do pecado. Então ele disse, venham como você está. Venha após mim. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e acharás descanso para a vossa alma. Então Jesus está prometendo um bem-estar, é uma liberdade nele. Nele há liberdade. De que há liberdade? Do jugo de Satanás. Do jugo de Satanás que ele lança sobre nós por causa do pecado. Mas Jesus diz que ele já pagou a nossa dívida. Ele pagou ao Pai e o Pai aceitou o pagamento. Então por isso ele diz que não temos mais nenhuma condenação. A dívida foi paga, nossos pecados foram perdoados e o próprio Pai diz que não se lembrará deles, nem dos pecados, nem da iniquidade, porque ele nos chamou para a sua glória. Irmãs, não é contraditório Jesus nos chamar para a glória dele e a gente viver ainda como velhas criaturas? Tudo o que Jesus fez por nós, o que ele alcançou do Pai, pelo sacrifício que ele fez, pela obediência dele, por ele ter obedecido o Pai até a morte de cruz, por ele ter sido a palavra viva que habitou no meio de nós, por ele ter sido, ter mostrado para nós o reino de Deus como é. Como é no reino de Deus? Ele mostrou para nós. Quando ele via o cego, quando o cego chamava por ele, ele dizia, o que você quer de mim? Jesus está perguntando para nós o que nós queremos dele quando nós buscamos por ele. O cego dizia, eu quero ver, e ele simplesmente dizia, veja. Se fosse o leproso, ele dizia, o leproso quero ser limpo, ele dizia, ser limpo, e o leproso era limpo. O cego enxergava, o paralítico andava, porque tudo no reino de Deus é perfeito. E quem está em Cristo Jesus tem que usufruir do reino de Deus, porque o reino de Deus aqui na terra é Ele. E nós temos esse direito. Ele diz, eu venci o mundo e você também pode vencer. Nele nós vencemos o mundo em Cristo. Fora de Cristo não há vitória, não há justiça também. Aqueles que não estão em Cristo verdadeiramente ainda estão na injustiça. E muitos que se dizem que estão em Cristo estão vivendo na injustiça. É só a gente ver que isso é assim. Porque nem sabe que justiça é que Jesus fez. Precisamos saber que estamos livres disso tudo e vivemos a justiça. Assumirmos quem somos em Cristo, somos filhos de Deus. Deus diz isso, continuando aquela palavra que ele diz que não lembrará dos nossos pecados nem das nossas iniquidades. Ele diz, eu te chamei para a minha glória, por decreto. Jesus, irmã, ele decretou e colocou o nosso nome no decreto. Esse é meu filho, será meu filho, esse é meu filho, esse é o meu filho, esse é o meu filho. E aqui estamos nós. E ele diz para quem ele nos chamou. Ele diz para sermos semelhante ao seu filho. Para que seu filho, Jesus, seja primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus fala tudo a nosso respeito. E nós temos que assumir que estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura. Você vive como nova criatura? Ele diz assim, que nós seremos nova criatura pela transformação da mente. Certo? Então, sendo como uma criança, aprendendo agora tudo de Cristo. E aí,
o nosso ser espiritual vai crescendo dentro de nós. Todas as vezes que você lê o Novo Testamento, e deve ser todos os dias, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você sabe que ele não está falando só do pão físico. Assim também como ele diz lá no deserto, após o seu batismo, a primeira pessoa para quem ele prega o evangelho é para Satanás. Quando ele diz para ele, quando ele diz: você não está com fome? Você não diz que é Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também ele fala, ele diz que eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, nós temos que nos alimentar desse pão que é Cristo. O povo do deserto se alimentou do maná. Mas nós, o nosso alimento é Cristo. Porque um Cristo tem que crescer dentro de nós. E é diário, né? Então, nós alimentamos o nosso corpo muito mais de uma vez. E temos que alimentar essa pessoa que nasce no batismo. Senão ele fica raquítica e está como está no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 10, quando ele diz que somos criança, não crescemos. Por isso, nós não podemos ter o alimento sólido, quer dizer, a revelação da palavra, o conhecimento da palavra, como deve ser. Porque não somos exercitados na palavra. Então, o que está dizendo aqui é que nós precisamos ler o Evangelho muito para crescermos espiritualmente e assim permitir que Cristo nos aperfeiçoe. Porque a palavra diz que o alimento sólido são para os perfeitos. Isso quer dizer que aquele que é exercitado na palavra da justiça. A justiça é Jesus. Então, nós temos que nos exercitar na palavra de Jesus, o Novo Testamento. Eu espero que fique bem claro que essa comparação de Jesus com um menino, com uma criança, ele estava comparando, mostrando para os seus apóstolos também, que os apóstolos eram meninos, quando ele diz que ninguém pode fazer nada com os meninos dele. Deixa eu ver aqui direito com eles. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus está dizendo que como uma criança, quer dizer, uma criança disposta a aprender, e aprender dele, como ele chama, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Essa humildade de uma criança, Jesus está falando que você deve ser humilde para aprender o que ele tem para ensinar. Se você está aberto a aprender, esta é a humildade que Deus está pedindo de nós. Sermos como uma criança e deixar tudo para trás. Até porque Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe, não deixar riqueza, não deixar tudo por amor dele, para segui-lo, este não é digno dele. Principalmente deixar doutrinas, religiões e tudo mais. Porque sabemos que Jesus, ele é o nosso mestre e o nosso salvador, o nosso redentor. Então, fica em paz, fica na paz de Deus. Eu quero só dizer mais uma palavra que está escrito, que é algo muito importante.
A palavra diz assim, eu não vou dizer onde está, até porque eu não estou lembrando. Eu sei bem que ela está no meu coração, porque quando eu li, eu nunca mais quis apartá-la de mim. A palavra diz que o efeito da justiça é paz. E o praticar a justiça é paz e segurança para sempre. A justiça é Jesus. O efeito de Jesus na nossa vida é paz. E o exercitar da palavra, você viver essa palavra, ela é paz e segurança para sempre. A paz de Deus para quem ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Amém.